Olá, meu povo! Opa, não vou falar da seleção brasileira. Não, não. Mas eu estou aqui já preparando uma maratona. O nosso treinamento bíblico. Nós vamos fazer um seminário onde todas as terças-feiras nós temos um encontro às 20 horas. E nós vamos falar sobre justamente o livro de 1 Reis. Você conhecia ou conhece o livro de 1 Reis? Eu vou dizer para você as novidades que eu encontrei neste livro. E ele pode ajudar você, que é um obreiro, que é um diácono, que é um presbítero, um pastor. Por que não? Ah, mas o pastor tem teologia. Ele pode ter teologia, ele pode ter todo o domínio bíblico, né? Mas nós temos que observar o detalhe, que toda palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele está relacionado à vida particular de cada pessoa na Terra. Você sabia disso? Não? Então nós vamos descobrir esses mistérios. Justamente. Então nós vamos... Opa! Sim, claro! Estão nos perguntando aqui como vai ser isto. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós teremos um encontro e vamos chamar esse seminário de EBD. Nós vamos desenvolver esse estudo e apresentar, mostrar alguns pontos importantes, mas vamos observar que no livro de 1 Reis há mensagens gloriosas para ser aplicado na minha e na sua vida. E vamos conhecer também como será o milênio na Terra. Opa! Milênio na Terra? Em 1 Reis? Perfeitamente. 1 Reis é a transição da saída do rei Davi para que Salomão venhasse o quê? Assumir o reinado. E é ali que nós vamos conhecer, né? Vamos sair da maratona de Davi, que foi um dos homens que mais exercitou a oração. Sabiam disso? Davi era um homem de oração. Todas as aflições, todos os desafios familiares, políticos, tudo que vinha diante dele, ele corria aos pés do Senhor. Por isso que ele foi identificado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Esta é a obra de Deus. Qual é a obra de Davi? É ser um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos descobrir todo este momento, esse desenvolvimento, parte a parte, sem pressa, e você vai entender os mistérios que estão ocultos no livro de 1 Reis, que é concernente à minha e à sua vida. Nós vamos aprender coisas maravilhosas e você poderá exercer isso nas pregações da sua igreja. Isto mesmo, nas discussões entre irmãos, em estudos, não é? E é coisa gloriosa. Por que eu digo tudo isso, né, que está relacionado? Não porque nós temos o conhecimento. Ao contrário, nós somos, na verdade, os menores. Não é? Porque o que importa é que eu diminua, mas o Senhor Jesus, ele cresça. Então nós vamos aprender isso. Né? E nós aprendemos com Davi, no momento que ele viveu o ciclo de oração, de súplica. Percebam, nós vamos perceber uma coisa interessante, que o Senhor Deus, ele não se revelava
aos reis fisicamente, como ele fez com Moisés, com Abraão. Abraão foi fantástico, né? Abraão viveu uma experiência gloriosa. Ele e a esposa dele, Sara, né? Tanto é que eles receberam 3 seres e preparou um banquete. Você já imaginou isso, querido? Você imaginou isso? Você preparar um banquete para seres celestiais? Hã? Veja o que diz a palavra do Senhor quando façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles recebem esses 3 seres celestiais, né? Coisa gloriosa. E ali os convida para um banquete. Então, a culinária terrestre, a eternidade veio experimentar. Que coisa maravilhosa. Mas quando eles olham para eles, qual é a diferença? Por acaso, eles veem um homem de verde, de olhinho, de orelha, ou de anteninhas? Né? Então, daí em diante, você começa a perceber que a mídia, e que muitos estão gastando dinheiro, e muito dinheiro, para pesquisar ONIs, ETs, disco voadores, estão estudando isso e gastando dinheiro. Senhores do governo, né? Cortem esta verba e direciona para a segurança, para a saúde, né? Para o bem-estar do povo. Entendeu? Porque esta visão, ela não vai existir. E nem a NASA, né, deu um aval, concordou. Não, realmente é isso, eu estou estudando isso. Não, até agora não encontramos nada, não vimos nada, e não sabemos de nada, e não vamos saber. Né? Porque esse novo céu e essa nova terra, o Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está guardando para o momento glorioso, que é justamente a transição nossa, de nos tornarmos um cidadão dos céus. Por isso que o Evangelho, ele está se multiplicando sobre a terra. Então os grandes segredos na visão eclesiástica, queridos, não há nenhum apóstolo, nenhum pastor, estudiosos em divindade, que tem todo o poder do conhecimento. Porque Jesus, ele glorifica o Pai, né? E ele diz: graças te dou, Senhor. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste dos sábios e dos entendidos os mistérios, os segredos, e revelaste aos pequeninos. Então, o que ele coloca isso? Que ninguém na terra possuirá 100% do saber. Pode sim adquirir o conhecimento pleno de tudo que pertence à terra, mas as coisas espirituais, ela tem um peso e uma medida. Então, você pode até mesmo chegar a 70%, 80% do saber, mas os 20%, se for 70%, 30%, o Senhor oculta aos sábios e entendidos e revela aos seus pequeninos. Ou seja, há mistérios de Deus que ele não revela a nenhuma denominação. Isso porque a denominação ia ficar achando que ela é dona da salvação. Sem isso, tem muitas denominações
que elas interagem com os seus membros e colocam regras e mais regras. E se você não fizer assim, você está fora. Então você vai para o banco, você vai ficar fora por tantos meses e assim. E colocam regras de tal forma, né? Conduzindo a pessoa. Não, você não pode nem casar desse jeito, você tem que desse outro jeito. É tantas coisas, gente, que se você colocar nos detalhezinhos, você vai ver o quê? Denominações escravizando e não libertando o povo. E o povo foi liberto, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então agora você não precisa mais de um intermediário para você chegar ao lugar dos santos dos santos. Você pode ir lá ver o mistério. E o Senhor vai dizer para você: vinde, 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 vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, queridos, nós vamos entrar nessa maratona e vamos mostrar a você o que Deus na porção que ele revelou acerca do livro de 1 Reis. Você não pode perder essa. Você vai ficar de fora? Já pega a sua agenda. Já seja um bereano. E vamos para este seminário. Venha conosco, né? E vamos lá, que o Senhor Deus vai nos dar uma grande bênção, né? Então, o estudo é algo simples e nós vamos, na simplicidade, pontuando o que Deus tem a conceder à minha e à sua vida. Em um momento você vai entender: opa, isso aqui é com a minha vida. Este ponto aqui que está sendo dito é com a minha vida, né? Então, você vai tomar ação, vai corrigir, vai realmente se autodisciplinar e ver: opa, vou investir nisso. Planta uma sementinha e ela vai dar uma árvore boa e bons frutos, e você vai experimentar desse fruto, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tem o conhecimento, ela sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ela está apta para instruir, para redarguir, né? E nós vamos te ensinar você a não depender, né? Não depender das questões humanas, mas que você vai ser mais dependente do Senhor Jesus. E quando a dúvida pendurar, quando a dúvida está mais forte, aí vamos ensinar para você o segredo de entrar no seu quarto, fechar a porta sobre ti, orar ao teu Pai que em secreto te vê, e este te recompensará. É coisa gloriosa. Então nós vamos viver e examinar a palavra de Deus. Ser um bereano. O que o pastor José está ensinando? Está dentro do projeto eterno? Opa, amém. É isso mesmo. Vamos aplicar, né? Então hoje nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, na verdade, assumir o papel daqueles servos de Bereia. Quando Pedro, Paulo, ele ia pregar a palavra, opa, deixa eu ver se está condizendo, né? E tem uma mensagem gloriosa, né, que eu admiro muito, que é justamente o que? Quando há um casamento da boda, né? Que é o primeiro milagre de Jesus, é uma coisa maravilhosa. Aí Jesus chega, né? Ele chega, olhando a todos, a festa, né? Jesus foi convidado, os discípulos com ele. Olha que maravilha, né? Que maravilha, né?
Então os discípulos não arredavam o pé, estava sempre ali. E o tempo era curto, né? E Jesus ia pontuando os ensinamentos, tudo que ele fazia de uma operação de maravilha, ele trazia junto os discípulos e os dava um ensinamento. Isto é maravilhoso. E você quer perder isso? Você vai perder isso? Não pode perder. Esse é um momento especial. Até o momento que houve-se uma conversa. Faltou o vinho. Faltou o vinho. Poxa. Aí lá vem a mãe de Jesus. Filho, acabou o vinho. Aí Jesus vai responder: mulher, o que tenho eu contigo? Veja se isto é uma resposta de um filho para uma mãe. Mas naquele momento ali, ele estava assumindo um teor profético de um Deus com a pessoa humana. Que ali é a igreja. Mulher, né? A igreja. Nós somos a igreja que precisamos aprender. O que tem eu contigo? Então nós precisamos entender o que é que o Senhor tem em relação a nós. Porque não é nós que dominamos Jesus, não é nós que chegamos e sou abençoador. Tem muita gente que faz isso, né? Eu profetizo, eu vou te abençoar, eu vou fazer. Deixa esta bênção para Jesus, os próprios anjos, né? Quando o adversário se apresentava para os anjos, ele: que o Senhor te repreenda. Entendeu? O Senhor te repreenda. Né? Então, perceberam como é que nós vamos apresentando e aprendendo? Porque corre o risco, né, de você saber que você tem um certo poder espiritual. O que você vai fazer? Você vai começar a vender cura, vender milagres, e tem muitos fazendo isso, né? Tem muitos fazendo isso. Quando não, preciso comprar um jato, né? Preciso comprar um helicóptero, preciso... E está indo neste naipe, né? Mas muitas famílias precisando do socorro, precisando de apoio. A igreja, ela foi constituída e Deus sabia que isto ia acontecer, né? Desde quando você vê o tabernáculo e o povo ali, você já vai ver que o sistema de igreja vai começar a qualquer momento. E Deus foi trabalhando isso, mas foi mostrando gradativamente que todos os recursos que entrassem não era para enriquecer o líder, mas o líder, ele fazia subdivisão e supria toda a necessidade das famílias. Sempre aquele empurrãozinho, né, de um, de outro, e todos estavam ali bem dispostos a glorificar o Senhor. Percebeu? Então é dentro desse aspecto, queridos, que a igreja é importante. Então, precisamos descobrir quando é que nós podemos ter o Senhor conosco. O que tenho eu contigo? Então você precisa entender. A ela, dentro dessa palavra, a mãe de Jesus tomou a posição de serva, tomou a posição de igreja e disse: olha, façai tudo o que ele vos disser. Entendeu? A igreja tem uma mensagem. E a mensagem não é que ela é doutora, dona da bênção. Não. O abençoador é o Senhor Jesus. E ele sabe quando vai atuar. Percebeu quantas coisas maravilhosas? Tem o texto que fala do primeiro milagre que Jesus fez, transformando água em vinho. Perceberam? Então tem muito ensinamento. E quem está pregando isso? Então vamos lá, né? Então Jesus mandou chamar ali os servos e falou: coloquem água nas talhas de pedra.
As talhas de pedra era a santificação dos judeus, era o lugar para se lavar. Ficaram assim, né? Lugar onde se lava, se santifica, se purifica. E vamos colocar água, e ali vai sair o vinho. Né? Os pensamentos deles ficaram atônitos, né? Quem não ficaria? Só em apontar, né? Os barris lá de pedra, né? Dos tonéis, de onde eles se santificam, já dariam um questionamento. Mas não, eles não questionaram, não. Foram fazendo tudo que o Senhor Jesus ia falando. Né? Por que é de pedra? Porque ele mostra nisso. Olha como são o povo. Esse povo que eu estou me relacionando. A dureza do coração. Assim é o coração do homem. E quando você ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Olha quanta coisa maravilhosa você vê na mensagem das bodas. Perceberam, queridos, que estudar a palavra de Deus há segredos gloriosos. E quando você se entrega a Deus, Deus revela aquilo que o Google, aquilo que o IA, aquilo que a teologia não ainda descobriu. O Senhor te traz ao seu coração. É assim que Deus trabalha com a gente. Vamos em frente. E aí o que aconteceu? Pronto. Encheu. Aí Jesus diz para ele: pega e leva para o mestre Sala. Mestre Sala. É nesse ponto que muitas denominações começam a colocar tipologia. Tipologia, como por exemplo, o mestre Sala como o Espírito Santo. Opa! Podemos dizer isso? Se você quiser, você pode até dizer isso, mas será se você vai ser feliz? Porque se você parar e pensar, você vai observar que o mestre Sala não tem tipologia do Espírito Santo. Principalmente porque o Espírito Santo é aquele que gera a alegria. E a alegria está onde? No vinho, porque é o que ele produz. Né? Só que esse vinho, ele não tem um teor material. É a festa. Mas Jesus, ele coloca toda esta condição, mas é para o pregador observar, estar atento e observar e dizer que este vinho, que gera alegria, não é uma questão material, e sim uma operação do Espírito Santo que um dia virá, após o Senhor Jesus ser assunto nos céus. Né? Mas, no primeira instância, ele está dizendo que algo glorioso está entre eles. E quem é que está entre eles? Quem que foi convidado para a festa? Jesus. O próprio Jesus, gente, estava na casa ali da festa. Então eu não posso colocar uma tipologia do mestre Sala, porque o texto lá na frente vai dizer que nem ele sabia de onde vinham, mas sim os servos, porque os servos viram o milagre acontecer. Quando eles levantam e ali é o vinho, eles sabem de onde vem. Né? Agora, eu pergunto para você, queridos, como eu posso ter a tipologia do mestre Sala, né? Do mestre Sala como tipo do Espírito Santo, se ele não sabia de onde vinha o vinho? Que Espírito Santo é esse? Perceberam? Porque se é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, então é o que ele está agora ministrando do século XXI em diante, até o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai subir junto. Perceberam? Então é dentro desse aspecto. Ah, mas quem é o mestre Sala, pastor José? Eu vou dizer para você. O mestre Sala é todo o sábio e entendido. É o IA, é o Google. Tem o conhecimento, tem as técnicas, conhece tudo, mas não revela tudo. Desconhece o que é
o mistério, porque o mistério só Deus revelará a quem ele assim o desejar. E no tempo que ele achar melhor. Então não indifere, né? Do conteúdo que você tem. É o mestre-sala. Por que o mestre-sala? Porque ele era apto. Ele sabia o sentido do vinho, o cheiro do vinho. Tanto é o que ele fala. Ele manda chamar o esposo. Ele manda chamar o esposo e fala: rapaz, você não sabe que toda festa de casamento, primeiro você tem que oferecer aos convidados o melhor vinho. E você deixou por último. Percebeu? Ele tem a habilidade, ele tem, ele detém o conhecimento, mas ele se oculta. Ele se oculta, porque ele não sabe de onde vem. Ele não sabe. Ele só sabe dizer o seguinte: este vinho que você trouxe é o melhor. Então Jesus, naquele momento, estava mostrando que a alegria do Espírito Santo, ele virá em breve. Porque aquele momento era o tempo do Senhor Jesus operando maravilhas. Então ele tinha o maior sabor, porque ele transformou a água, que é insípida, não tem sabor, não tem cheiro. E o Senhor Jesus transformou tudo isso, dando a esta água cheiro, sabor. Olha que maravilha. E alegria, né? Então, isto é glorioso. Mas também outros erros clássicos acontecem nessa mensagem. Eles mandam chamar o esposo. Aí sabe o que eles falam que é o esposo? O esposo é tipo de Jesus. Não pode ser. Não pode ser. Porque ali é um casamento, gente. E o Senhor Jesus está presente no casamento. Então Jesus já está interagindo. Eu não preciso ter uma tipologia aí, né? Perceberam? Então, é uma mensagem riquíssima. Riquíssima, senhores. Então, basta você ver e entender que Jesus vai fazer um grande milagre na sua vida. O que você precisa fazer? Qual é o segredo? Qual é a revelação? Qual é a palavra-chave na sua vida? É você convidar Jesus para a festa. É um momento de festa? É algo sublime na sua vida? Convida Jesus. É tristeza? Convida Jesus. Em todo tempo dai glórias a Deus. Porque a glória de Deus, ela não se manifesta numa cura, numa operação de maravilha. Não, ela já foi derramada sobre a terra. Lembra lá no tabernáculo, quando se olhava a glória, né? Uma fumaça que adentrou, uma nuvem que adentrou ali, tomou conta de todo o ambiente. Então, o que é isso? Porque a morada de Deus, a glória tem que estar presente. Então, quando você aceita Jesus como único e eterno Salvador, convida Jesus para a festa, pode ficar tranquilo, que a festa vai ter o início e vai ter o fim. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Jesus está presente na sua vida. Que maravilha! Querido, então não perca esse momento. Venha a todas as terças-feiras, às 20 horas. Nós vamos ter a nossa EBD, apresentando para você o livro de 1 Reis. E neste livro nós vamos ter mensagens gloriosas, vamos focar mensagens específicas para o fortalecimento da alma, do espírito, onde você poderá interagir com as suas ovelhas, né? Com aqueles amados que você vê, que vivem, né? E vamos aprender também como teremos a porção do milênio na terra, né? Onde a igreja do Senhor descerá com o Senhor e governará o mundo por 1000 anos ou por um dia. Está na economia do Senhor.
mas o ensinamento tem que ficar. Tem que mostrar a todas as nações que vão dobrar os seus joelhos para o Senhor Jesus, para ver como se governa. A Jerusalém descerá sobre essa terra. Aí é um outro momento glorioso, né? Como será? Se subirá de novo? Ou como é que vai ser? Está na economia do Senhor. Neste momento, não temos que questionar e nem fazer nada. E simplesmente abraçarmos. E onde o Senhor for, nós vamos junto. Onde Ele estiver, estarei eu junto. E glorificando o nome do Senhor. Não perca, querido. Vem conosco e vamos justamente nesse momento profético vivenciar as grandes maravilhas que o Senhor tem feito por nós, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Senhor, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem operado de uma forma gloriosa. Não tem deixado, Senhor amado, faltar nada, Senhor, na nossa caminhada. E tem, Senhor, nos dado uma grande bênção em todos os sentidos. Obrigado, Senhor, por este momento glorioso. Fica conosco e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os amados irmãos que estiverem participando da nossa EBD nas terças-feiras, que seja para todos sempre. E todos possam dizer amém, amém, amém. Amém, queridos? Até a próxima. E nos aguarde lá. E vamos tomar agora uma aguinha de coco, porque a bênção do Senhor não para neste lugar.